Olá pessoal, eu sou Ronaldo Santana e já fiz vários vídeos falando dos escritores que mais me influenciam, mas já faz um tempo e achei que seria conveniente fazer um novo vídeo juntando todos eles num só especial. Eu vou separar escritores de literatura de escritores de quadrinhos, espero que gostem. Esse aqui será sobre literatura, tá bem? Então, vamos começar com o clássico da série Vagalume, Um Cadáver Ouve Rádio, livro de Marcos Rey de 91. Eu sempre procuro pegar as minhas experiências pessoais e aproveitar no desdobramento de um romance, que é o que se faz, né? E aí quer dizer que o escritor é aquele que escreve sobre aquilo que ele conhece bem, aquilo que ele pisa. Passado como obrigatório na escola, tive a sorte de gostar demais. Muito gostosinho, é uma ótima maneira de introduzir o gênero policial a uma criança. As ilustrações ajudam demais na fluidez da história. Aliás, eu responsabilizo esse livro a me fazer amar tantos livros ilustrados, incluindo para histórias adultas. Aqui o trio de adolescentes, Léo, Gino e Ângela, investigam a morte do sanfoneiro Boa Vida, um cara muito carismático que todos conheciam no bairro. A partir de uma pista, eles começam a investigar, mas não sem passarem por muitos perigos, pois o criminoso vai se sentindo cada vez mais acuado até que o crime é resolvido. Apesar de ser uma história curta, o escritor sabe dosar bem o ritmo. Você não sente correria para colocar um monte de informações no espaço curto, nem deixa pontas soltas. Pelo contrário, a história vai ficando cada vez mais instigante. O segundo autor é o alemão Patrick Süskind. Embora eu goste de toda a sua bibliografia, que é bem curta, diga-se de passagem, vou destacar O Perfume, a história de um assassino de 85. Esse romance conta a história de Jean-Baptiste Grenouille, nascido no século XVI no lugar mais fedorento da França. Rejeitado por sua mãe logo ao nascimento, jogado entre os restos de peixe podre da feira. É resgatado e levado para um orfanato. No orfanato, todos tinham medo dele porque ele não tinha cheiro próprio. Porém, possuía um dom, ignorado por todos. Jean-Baptiste Grenouille tinha o melhor nariz de toda a França. Passou uma infância e adolescência de muito sofrimento, quando já fora do orfanato e trabalhando para um patrão abusivo, sente um cheiro novo, o cheiro de uma linda jovem de uns 13 ou 14 anos. Mas a jovem se assusta com ele e, com medo, ele a impede de gritar e acaba sem querer matando a garota sufocada. É quando ele percebe que com a morte, a jovem perdia seu cheiro. Isso deixa ele tão transtornado que desse momento em diante ele decide que precisava aprender a capturar o cheiro das pessoas. Ele convence o perfumista Giuseppe Baldini a contratá-lo e ele vira seu assistente. Com os estudos, Grenouille aprende o que precisa e começa a matar mulheres para capturar suas essências e vira uma espécie de serial killer. É um livro incrível porque ele te surpreende o tempo todo. Aqui o mistério não é saber quem é o assassino, mas acompanhar esse anti-herói psicopata. É uma obra-prima, sem dúvida. Como eu disse, gosto de todos os seus livros. Vou só mostrar as capas dos que eu tenho aqui em casa, né? É Um Combate e Outros Relatos de 81 e A Pomba de 87. Também li emprestado da biblioteca O Contrabaixo, um monólogo de teatro, e A História do Sr. Sommer, que é um livro ilustrado juvenil. Todos livros maravilhosos, versáteis e completamente diferentes do Perfume. Para continuar a lista, quero falar do velho, o sujo Charles Bukowski, minha principal influência literária. Então, se o Ed me bater, você vai pra casa com ele hoje? Um erro já chega agora. Só eu e você. Acredito que meu primeiro livro tenha sido Mulheres, um romance, o que já é algo curioso vindo do Buck, porque ele é muito forte nos contos. Aqui, como em quase tudo que escreveu, ele fala da sua própria vida, da sua jornada errante para se tornar escritor, recitando poemas em faculdades, bebendo muito pelos bares, sobrevivendo de subempregos, para pagar o aluguel, né? Bukowski, às vezes sob a alcunha de Henry Chinaski, é um barfly. Inclusive, nome do filme, cujo roteiro foi escrito por ele e dirigido por Barbet Schroeder, interpretado por Mickey Rourke e Faye Dunaway.
Sua obra fala muito de sexo e das suas relações conturbadas com as mulheres. O que me pegou com Buck é a forma direta e sem frescura de escrever. Aqui temos um homem que não tinha medo da emoção, o humor e a dor entrelaçados numa soberba simplicidade. Rubem Fonseca eu conheci já na minha fase adulta. Creio ter começado pelo Cobrador por volta de 2006, embora se trate de um livro de 79. Aqui que eu fui apresentado ao mestre dos contos da prosa curta e grossa. O livro já abre com o conto O Cobrador, de uma pessoa que literalmente cansou de como vem sendo tratado pela vida e decide que chegou a hora de cobrar. No mesmo livro, temos outros contos, incluindo o do Mandrake, o advogado criminalista mulherengo que deu origem àquela série da HBO. Depois desse, muitos outros livros vieram e adoro todos, mesmo os mais recentes que já não têm mais o mesmo fôlego ou raiva, mas são tecnicamente impecáveis e eu, como estudante de escrita, percebi claramente que aqui ele tinha atingido o que eu chamo de nível Borges de precisão cirúrgica da palavra, sem sobras, sem excessos, apenas o necessário para contar sua história da melhor maneira possível. Algo que, sinceramente, almejo atingir um dia como escritor. Por falar em Jorge Luis Borges... Claro, he perdido la vista, desgraciadamente. Si yo recuperara la vista, yo no saldría de esta casa. Yo me quedaría leyendo los muchos libros que están aquí, tan cerca y tan lejos de mim. Mesmo não sendo um escritor que eu tenha lido muito, mas o pouco que eu li foi o bastante para reconhecer um mestre. O Livro de Areia, de 75, é a última coletânea de contos publicadas dele. Então eu literalmente comecei pelo fim e digo primoroso. Borges é conhecido como expoente do gênero realismo fantástico, do qual admito ter muita afinidade. O realismo fantástico de Borges se caracteriza por histórias que se passam dentro de um mundo totalmente ordinário, similar ao nosso, porém um mundo onde o extraordinário se apresenta às vezes na forma de um elemento. Um único elemento que faz toda a sua percepção da realidade ser posta em xeque. É o caso precisamente do Livro de Areia, que não tem começo nem fim, e que conforme você vira suas páginas, novas páginas surgem. Outro detalhe, se você o abrir agora, na página da esquerda estará o número 40.514 e a da direita, 999. Se fechar o livro, você jamais encontrará essas páginas de novo. E, obviamente, o encontro com um objeto desses deixa o protagonista absolutamente transtornado. Borges é, ao mesmo tempo, incrível e objetivo. Um autor para quem gosta de histórias verdadeiramente criativas. Textos precisos, domínio total da palavra, da forma, sem tramóias literárias. É como se fosse um círculo vicioso. Eu vejo a bunda que me alimenta. O preço para poder ver a bunda é comer o lixo daquela lanchonete. A comida sempre cai mal. Sendo assim, o ralo fede. Fede mesmo. Embora eu tenha conhecido primeiro nos quadrinhos, foi vendo a adaptação do seu romance O Cheiro do Ralo para o cinema que passei a dar atenção a Lourenço Mutarelli. Uma história muito visceral que expõe o íntimo de uma pessoa sem reservas ao ponto de causar repulsa aos que gostam de ver a beleza óbvia. É preciso aprender a ver beleza no feio. Bom, gostei tanto do filme que fui atrás do livro e foi a primeira vez que eu vi uma HQ sem imagens. Como eu gosto de quadrinhos e eu mesmo já escrevi muitos roteiros, percebi na hora como funcionava a narrativa dele. Ele praticamente contava a história através dos diálogos e pensamentos dos personagens, algo que só um quadrinista poderia fazer. Então, fui atrás de suas outras obras, e aí eu li o Natimorto, A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. Ambos também tiveram adaptações para o cinema, mas foram desastrosas, ignorem. Mas os livros são incríveis. Na verdade, todos os livros dele que eu li são bons, com exceção de um, Miguel e os Demônios. Nesse ele não estava tão inspirado, mas nos outros pode ir sem medo. E por fim, Joseph Campbell. As Zorba says, trouble? Life is trouble. That's it. Only death is no trouble. And when people say to me, do you have optimism about the world, how terrible it is? I said, yes, just say, it's great.
Comecei pela entrevista que deu ao Bill Moyer chamada O Poder do Mito, e foi a melhor maneira de o conhecer. Ele fez um trabalho de mitologia comparada e percebeu as similaridades existentes nas histórias e as catalogou usando diversos exemplos, chegando no conceito do monomito, e os pôs em vários livros, mas com mais propriedade no Herói de Mil Faces. O conceito em si é que, independente do tempo ou local, as pessoas se expressaram através de seus mitos e heróis, mas que mesmo envoltos de cultura e aparências diferentes, tratavam-se da mesma história, a mesma angústia que aflige toda a humanidade. Infelizmente, Hollywood o descobriu por causa de George Lucas e Spielberg. Daí, então, muitos cineastas passaram a ver seu trabalho como um template de roteiros de cinema e de literatura, praticamente uma fórmula fácil de contar e estruturar suas histórias desde então. Eu entendo que para certas situações são muito convenientes, mas eu prefiro quando o escritor me surpreende, e como eu já conheço a estrutura da jornada do herói, certas histórias começam a ficar previsíveis e comprometem o entretenimento. Nesse sentido, eu gosto da coisa mais orgânica, menos técnica e mais verdade. Eu entendo que o trabalho do Campbell é essencial para você entender melhor a humanidade, não impressionar leitores. Pois bem, essa é minha lista de escritores fundamental. Diferente do vídeo onde eu listei 10 roteiristas essenciais de quadrinhos, onde apresentei escritores que não necessariamente são os meus favoritos, aqui é a minha lista absolutamente pessoal. Se você não viu essa lista, o link está aqui. Se você quiser minha próxima lista sobre quadrinistas, se inscreve no canal, ativa o sininho que logo eu volto com novidades. Mas enquanto isso, explore as outras playlists do canal, tem muita coisa interessante lá sobre literatura, animação e uma boa dose de ocultismo. Obrigado por ter ficado até aqui, abraço grande a todos, valeu! A todos os meus amigos! Red, você também! Põe uma bebida pra você!